Compartilhar aqui na tela. Visãozinha. Quero que vocês me interrompam bem bastante. Estou começando aqui para a gente não perder tempo, mas vão me interrompendo aí quando vocês tiverem dúvidas. Deixa eu ver. Está indo para o grego bruto, então a gente passou por aqui, viu as letras do alfabeto. Me deem uma ideia aí de onde vocês estão, se vocês conseguiram, dar uma olhadinha no alfabeto, dar uma olhadinha na pronúncia das palavras, dar uma treinada, ou se não deu tempo. Eu consegui ler, aquela hora que eu mandei, eu li 1 Coríntios 2 até o versículo 15. Então, tô conseguindo ler. Eu acho que a pronúncia está certa, não tenho certeza. Legal. Da minha parte, eu fiquei faltando essa tarefa de casa. Eu até comecei a fazer aqui antes, achei que ia dar um pouco de tempo, mas De eu boa, tô hein? mais para trás nisso aí. Tranquilo. Então, Brenão, como você conseguiu, deu tempo de você treinar, será que você pode liderar aí a gente? Qual que era a passagem que você estava treinando, Brenão? É 1 Coríntios 2. Uhum, versículo 1. É, a partir do 1. Jogar lá no YouTube. Só que eu não comparei com a pronúncia assim do YouTube, sabe? Eu Uhum, tava lendo mais principalmente para ver se eu gravava o som das letras. Então eu não sei como ficou comparando. beleza, sem problema. O que que você acha da primeira? Vocês estão vendo, né, aí na tela? Aham. Primeira palavra, Brenão. Como é que... Cagou. Bonito, hein? Começou bem. Mas é isso mesmo, ó. Prospettiva falsa Ah, che fa il leon. ok. Agora il son proximaça del fi. Beleza. Cagou? Cagou? Foi bem rápido, né? Ele fala rápido pra caralho. Aham. Segunda palavra, Brenão. Eleton. Bonito demais. Até o teto aí ficou bem pronunciado. Vitor, o que que você acha da próxima aí? Vixe, espera aí, que eu tenho que pegar o alfabeto aqui ainda. E essa, eu mandei para vocês aquele desafio, eu devia pôr no slide, né? Como que você lê prato? Qual que é o som mais próximo de prato? Se é pi-ro ou se é ro-pi? E aqui você tem essa mesma combinação, hein? Pi-ro. Eu fui lendo até o versículo 15 e aí as palavras começam a repetir, né? Algumas vão ficando até mais Legal. É, automáticas. principalmente a conjunção, né? Que, capa, alfa, iota. Breno, enquanto o Vitor vai lembrando o som do pi, do rho, quais são essas letras aqui dessa palavra? A pros, né? Pi. Aí, Uhum. o nome eu não vou lembrar, não. Acho que é pi, ro. O terceiro eu não lembro. E o último, o último é um jeito do sigma. Exato, é o sigma final. A gente nem precisa saber o nome do alfabeto para a gente ler, não é o alfabeto pronunciar. Mas é isso mesmo, é pi, rho, ômicron e sigma. Vitor, dá uma tentada aí, não importa se você errar, não. O que vem na sua cabeça? Não, pera aí, deixa eu pegar aqui o alfabeto. É porque eu tinha antes o alfabeto certinho. É que realmente eu não Eu mandei no consegui. grupo lá, Vitor. Eu mandei no grupo. Aqui, ó, É, alfabeto. não, eu tô abrindo o WhatsApp aqui no computador. Ah, tá. Porque eu também posso deixar os dois na tela. Eu posso fazer um. Ó, devia ter deixado, né? Para ajudar. Não, eu consegui aqui. Vou abrir aqui na segunda tela aqui. Vai ser essa aqui, essa palavra do pirro ou Omicron Sigma. E a próxima, as duas juntas. Eu quero saber se você consegue ler as duas juntas. Esse Y, Mi, Alfa. A gente só tá vendo o alfabeto, Paulo. É, eu Tem um tô. alfabeto? Oxi. E agora? O vídeo agora? Não? Sim? Não?
O vídeo tá aí? Beleza. Então, essas duas aqui, Vitor, traduzida para to you, né? Para você. Pi, Rho, Ômicron, Sigma, Y, Mi, Alpha, Sigma. Deixa eu ver. A gente pode começar por essa primeira letrinha aqui. Qual que você acha que é o som dela? O pi, né? Deixa eu. Esse é o Pi. Uhum. Deixa eu. Ah, aqui, achei. É... é o som de P normal, né? Perfeito. Isso. E P, aí depois vem o Rho, né? É isso? Não, é exatamente. o Rho, que é o É, som de R, né? Ou é é o R aquele. quebrado. É o R espanhol lá, né? Uhum. O, o Omicron, né? Que é o som de O normal. E o Sigma, que é o som de. Deixa eu achar ele aqui. De S normal, né? Então seria Ross, alguma coisa assim? Ross. Beleza. E aí o Rho é o R do espanhol e aí ficaria como? Pirros, alguma coisa assim? Porque Pirros. eu não sei se você sabe, mas o espanhol, acho que o espanhol tem o som aberto, aspirado do R. Aham. Acho que não tem. Eu acho que o espanhol é só o quebrado mesmo, né? O fricativo, é o né? Faria o É, pros, então, pros. exato. E aí, deixa eu ver se eu consigo fazer ele falar. Ele vai falar bem rápido, para eu te jogar, né? Aí vai pensando na próxima palavra aí, com Y, Mi, Alfa, Sigma. Enquanto eu tento verificar aqui. É isso mesmo. Ó, no lugar certo. Né? Mas ele falou pros. A próxima seria o francês, né? O mas. Perfeito. Próximas. Quer ver? Vamos ver se a gente ouve ele falar isso. Próximo. Ó, ouviu? Próximas. Próximas. Então é isso. O Brenão falou carro Elson. Vitor falou próximas. Próximas. Isso. E deixa eu testar aqui vocês. Carro Elson próximas. Adelphi, Elson, U, Cathy Perkin e Perochin, na verdade. Logo. Beleza. O nome do nosso grupo, o Breno identificou. Vitor, você consegue identificar aí o nome do nosso grupo do WhatsApp? Sim, 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 sim. Beleza, você sabe a pronúncia dele? Não sei se a gente já aprendeu a pronúncia dele. Adelphoi. Adelphoi. Isso, seria Adelphoi é no Erasmiano, que é aquela pronúncia mais didática, né? Que o Ômicron e o Iota são pronunciados bonitinho, cada um com seu som. Só que aí o grego ele sofreu essa iotização. Muita coisa virou iota, som de iota. Então, isso é uma das coisas que virou som de iota. Então ficou Adelphi, Adelphi. Inclusive, acho que é isso que ele vai falar aqui, quer ver? Tá vendo? Adelphi. Então, é por isso que eu trouxe esse versículo, porque isso joga a gente lá nos ditongos. Cadê o slide do ditongo? Vocês estão vendo meus slides aí? Pronto. Tá aí o Sim, sim. ditongo. Você acabou de ver, Vitor, Breno, vocês acabaram de ver esse ditongo aqui. E, e olha aqui a pronúncia embaixo no slide. E.
Olha a grande iotização acontecendo. Quando é epsilon iota também é som de I. Quando é y iota também é som de I. Então, na dúvida, é I, sabe? A diferença vai ser quando é alfa, tá? Alfa iota, aí é som de E, E. E vocês vão ver muita palavra terminada em alfa iota, porque é o finzinho da palavra re, que é a conjunção e, a conjunção adversativa. Fiz tal coisa e, comi tal coisa e, bebi tal coisa e, tudo que. Então, Qual que é a consoante que vem antes? no caso da palavra e, no grego que, é a capa. Capa, alfa e iota. Capa, alfa, iota. Você vai ver aqui no próximo slide, quer ver? Aí, ó, começa com o Q, bem aqui. Ah, se pronuncia que, isso, então. Perfeito. E esses acentos, eles são parte das letras ou eles mudam um pouco o jeito que a gente... Boa, boa. Mudaria se fosse no Erasmiano, que é didático e quer colocar tudo, né, bonitinho no seu devido lugar. Então, os erasmianos, eles praticam a pronúncia diferenciada com os espíritos brandos e ásperos e tudo. A gente não. O grego moderno não vai fazer muita diferença. Eu vou ter um slide agora disso. Quer ver? Só que antes disso, só para a gente voltar nos encontros de vogais, né? É bom que a gente lembre, para a gente conseguir ler bonitinho, igual o Breno estava lendo, lembrar que quando juntar alfa e iota é esse som, epsilon e iota é esse, e por aí vai. Esse aqui é diferentão, ó. Alfa, y. Vamos ver se tem nessa. Tem aqui, ó, a palavra afton, afton, que eu estou circulando. Não sei se vocês conseguem ver meu cursor. Afton. Por que afton? Porque quando junto o alfa e o y, vira esse som de av, av, av. Então, pega o meu nome Paulo, que no grego é Pavlos. Pavlos. Porque tem um Y, tem um alfa e um Y. E o S, por quê? O S. No final do seu Ah, nome. Que e você... beleza. Boa pergunta, porque é Paulo no nominativo, né? No português, Paulo é Paulo em qualquer contexto. A não ser que tenha dois Paulos, aí você joga um S lá. Mas no grego, os nomes têm fim diferentes. O nome flexiona, conforme o caso, se é caso reto, caso oblíquo, se é vocativo. Se eu estou falando Victor, ou Vitor, né? Se eu estou falando com você diretamente, eu quero chamar a sua atenção. Ô, Vitor, eu chamaria você de Victor. Eu teria o sonzinho final de E, Victor, porque é um vocativo. Mas se eu estou falando de você para o Breno, ou escrevendo o nome Victor numa carta, aí seria Victoros, que é masculino nominativo. Então, Victoré, ou Victoros, tudo depende do caso. Nominativo seria substantivo próprio, é isso? Ou não? É só que quando é o caso que você está se referindo Perfeito. a um. Entendi. O nominativo é o substantivo próprio. Aí o vocativo, ele é mais na conversa, né? Na conversa prática. Hum, entendi. Ô, Paulo, é por isso que eu estava lá lendo aquele capítulo de Coríntios, é por isso que às vezes aparece Theo e às vezes aparece Theos para falar de Deus, Isso, ó. que No finalzinho desse versículo aqui. Theo, O testemunho de Deus, né? Martyrion tu Theou. Esse Theo, finalzinho aqui, ele flexionou, porque é o testemunho de Deus. É um objeto, né? Não é o sujeito, ele é o objeto. Ele é um objeto possessivo. Então, quando é possessivo, termina em ômicron, Y, em geral. Varia.
vai dar uma variada, a gente vai falar dessas variações. Mas isso aqui quer dizer de Deus, do teu. Se ele estivesse falando diretamente com Deus, tipo chamando Deus, aí seria Pois é, Deus. se estivesse falando diretamente com Deus, eu nunca vi no Novo Testamento o vocativo é, te, te. Eu nunca vi. O que eu vejo é Senhor, Kyrie, Kyrie. É até uma coisa engraçada, né? Por que não ter o vocativo te? Mas tudo bem. Então, o nome nativo é Theos, terminando com homem com sigma. É o possessivo aqui, né? Que é o genitivo, na verdade. Possessivo genitivo é TU. E o nome nativo, nunca vi, TE. Às vezes o nome nativo acaba copiando, desculpa, às vezes o vocativo, né, de conversa, acaba copiando o nome nativo. Quando, quando fica muito esquisito, igual TE, às vezes ele simplesmente usa o nome nativo. Mas, mas nem sempre. Então é importante saber. Tipo, Pavlos vira Pavle. Victoros, Victore. Brenos, Brene. Theos, The, nunca vi. É uma exceção aí, né? Então É, seria o nome, no caso, nominativo, genativo e vocativo. isso. Nominativo para substantivo próprio, quando é sujeito da oração. Genitivo, quando é possessivo, ou alguma relação oblíqua, que nem sempre é posse, né? Às vezes é outra coisa, mas alguma outra relação oblíqua. E o vocativo é quando é numa conversa direta. Ele é um caso não muito comum, assim, o vocativo. Você não. Saúde? Me passou aqui. O vocativo, ele não é tão comum. Você vai ver mais o nominativo. Inclusive, quando a gente analisa os verbos, tem gente que nem considera ele como um caso. Eles consideram mais quatro casos, e o vocativo, ele é meio que uma categoria especial. Mas isso é no português também. Lembra daquele gráfico, cadê? Português, das classes gramaticais? Ó, aqui tem a tal da interjeição, que é uma categoria meio que, meio que à parte. Mesma coisa o vocativo no grego. O vocativo é meio que à parte. Só continuando terminando aqui os ditongos que eles falam, né? Aí tem o eta, i, que aí tem o som de iv, e o ômicron, u, ômicron, y, que tem som de u. Então é só disso que vocês precisam para o grego moderno, para vocês aprenderem a pronunciar o texto em grego. São esses sonzinhos dos encontros vocálicos e os sons das letras em si. Então, na teoria, vocês já têm o que vocês precisam, agora é só prática. Ahn, e aí, lembra que tem aquele versículo que contém todas as letras do alfabeto? Esse aqui contém todos os ditongos do grego. Então, ó, vou pronunciar bem devagarzinho, para vocês verem. Eu vou marcando os ditongos aqui. Que Katavine, Topnevma, Pnev... Ô, Paulo, já tenho uma pergunta. Oi. Você leu catabine. Por que bin? Por que não B? Porque no grego koinei moderno foi tudo iotizando. Então, com Hum. o passar do tempo, até o som mais aberto do eta, que costumava ser e, foi virando i.
Mas para você ser o mais acurado possível, talvez as pessoas mais educadas na época de Jesus ainda pronunciassem esse eta aberto, tá? Catavene, catavene. Tá Mas bom, entendi. como tá tudo pro moderno, eu tô jogando tudo, tô iotizando tudo. Mas pode ser catavene, mas no moderno é catavine, aí tô. E de qualquer forma, isso não é um ditongo, então você pode escolher a sua pronúncia, Bena. E aí, voltando aqui no pneuma, nesse encontro aqui do epsilon com y, to, argion, argion. Ah, isso aqui é importante também, que é, às vezes, quando tem dois gamas, tenta falar, deixa eu ver, alguma coisa com dois Gs no português. Não existe. Português não tem. Não tem. A palavra angústia é como se fosse escrita com dois Gs no grego. Angústia, angústia. Tira o N e põe outro G. Aí ficaria A-G-G, ústia. Angústia. Mesma coisa a palavra angelos no grego. Angelos, angelos, para anjo. Acho que Evangelion também, né? Evangelion, mesma coisa. Isso aí, Breno. Tá? Essa dobradinha do gama vira NG. Não aqui. Aqui não tem dobrado, né? Aí fica Eu só. ia perguntar isso, porque eu tava lendo de novo, né? Mesmo capítulo lá, Coríntios 2. Hum, Aí eu tava conferindo, eu tava lendo só grego, mas eu ia no interlinear para ver o inglês. E aí tinha o N. Eu falei, uai, mas não tô vendo aqui. Só tem esquisito demais, né? dois gamas. Entendi, agora É, entendi. então, exceçõezinhas que vão aparecer. Nesse caso, é só um Gzinho mesmo, Agion, e é um G meio. Ele não é um G, G. Ele é um G meio Agion, Agion. Ele é meio soprado, Agion. Não é Agion. Enfim, somático, ire, ossi, peristeran. Epafton. Olha, eu juntei essas duas palavras. Epafton. Por que que eu juntei? Por causa dessa crase. Essa crase, ela entrou no lugar de um iota. É que nem a gente falar copo d'água em vez de copo de água. Então, epafton é que nem copo d'água. Porque o original seria epiafton. Epiafton. Só que aí colocou essa crase no lugar do iota. Epafton. E aí, por exemplo, no original não tem uma vogal depois. Só que aí a gente coloca o i, porque geralmente tudo é iotizado, então já vai. É, nesse caso, esse aqui é até é o contrário, é uma desiotização, né? O iota sumiu, ele foi esquecido, e eu estou dizendo que existia um iota aí, porque se você for fazer a análise palavra por palavra, você às vezes talvez ache que esse epsilon pi é a palavra inteira. Então é importante você saber que não é a palavra inteira, que se você for procurar no dicionário, está faltando uma letra aí. E é o iota. Entendi. Então, epafton, que, fonin, fonin, poderia ser fonen também, na pronúncia mais antiga. Ex, uranu, uranu, beleza? Geneste, geneste. Tá vendo? Alfa e iota? Geneste. Legusan, legusan. Si, i. Paulo, Oi. mesma pergunta. Seria o Legusa. Não seria esse Sav? Av ou Av? Parece um V, né? Não, Parece. não. Eu falo não é o ditongo.
esse é o Y, não é? Ah, Legusan. Entendi. Como se for. Ah, Legusan. Gustav. É, faz sentido sua pergunta. Deixa eu ver, porque tem alguma regra do porquê que não é assim. Le- Peraí, qual que é a pergunta? A pergunta é, por que é que esse encontro do Ômicron Y não acaba dando o som de FV, que nem aqui, ó. Cadê? Aqui. Não, acho que eu E me é quando é confundi, né? Ômicron Y, Eu... não dá esse som. É Tá só bom. se fosse alfa Y ou epsilon Y. Beleza? Eu confundi a última letra. Eu achei que a última letra era um Y. Não é, né? E, não, o Y você acertou, cadê? A Lego. última letra? Ah, tá. Você fala esse new aqui, né? É, eu confundi. Ah, tá. Beleza, beleza. Mas então, é engraçado. Gu- Eu também pensei, poxa, Gustav. Ômicron U poderia, mas não, no grego não. É o, Ele né? não vira o som de F, né? Então, Legusan. Esse Gustav. parece um V, mas não é um Se V. fosse outra vogal ali ao invés do Ômicron, que colocaria o som de F Se junto, fosse o né? A, Se né? fosse um alfa ou Se um fosse o alfa ou epsilon. Epsilon. o epsilon. Então, se fosse Legevsan ou Legavsan, mas agora é Legusan. Por que que eu estou lendo Legusan e não Legusan? Por causa desse acentinho. Que nem no português, então acento agudo, tá? Mesma coisa o acento grave também, ele te ajuda na tonicidade, na entonação. Si, I, O, ios, mu, mu, o, agapitos, agapitos, en, si, evdokisa, ev, evdokisa. Tá certo esse ev? Tá. Evdokisa. Dúvidas? Não seria o Ivdox? E o problema é que juntou o eta com o y. Aí isso override. Quando tem esse encontro mágico entre essas duas letrinhas. Então, mas aí não é o som do I ao invés do E? Evdokisa. Tá aí. Evdokisa. Evdokisa. Não sei, deixa eu conferir. Evdokisa ou Evdokisa. Eu acho que no grego moderno é Evdokisa. Acho que você tá certo. Cadê? Lucas 3:22. Fique lá no YouTube. Mas eu acho que você tá certo, Vitor. Evdokisa. King Louis É, meu computador não dá conta de fazer isso. he goes to one town and everybody's like, you know, your master. Κατά Λουκάν, κεφάλαιον τρίτον. Εν έτη δε 5 και δεκάτο της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου Φιλίππου δε του αδελφού αυτού το Άγιον σωματικό ίδιο σύ περιστεράν επ' αυτόν. Και φωνήν εξ ουρανού γενέστε λέγουσαν, «Σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Evdokisa. Isso aí, Vitor. Evdokisa. Uai, que engraçado. Cadê? Parece que a letra. Olha aí, tem uma variante textual, cara. Olha que surpresas legais. Nesse pergaminho aqui, ou nessa versão,
tá com epsilon, tá com eta, e nessa aqui tá com epsilon. Tá vendo? Então, variante textual. Ah, que divertido. Enfim, tá aí. A gente já viu alguma coisa de crítica textual aqui. Esses vídeos que eu passo para vocês da pronúncia, ele segue os manuscritos bizantinos. São manuscritos mais medievais. Enquanto esse aqui talvez seja manuscritos mais antigos do que a época da Igreja Ortodoxa, né? Mas resposta, Evdokissa. Na dúvida, Evdokissa. Mesmo se for com um eta aqui. Inclusive, aqui, ó, o gabarito. Evdokissa. Ele pôs um TH aqui porque no inglês, para dar esse D, ele preferiu pôr do. Mas é a mesma área na boca. Evdokissa. E o K ele pôs com G porque também é a mesma área na boca. Evdokissa. G. Muito perto, sabe? Então não se desanimem com esse vermelhinho, não. Se for muito estranho, esquece ele. Ó, aqui ele fala guios. Guios. É porque quando você fala o Y e o rápido, Kios. Parece um G. Gios. Por isso que ele pôs um Yzinho aqui. Gineste. Enfim, perguntinhas? Então, beleza. Agora vocês podem só voltar para esses slides e aí vocês vão treinando a pronúncia olhando aqueles videozinhos. Deixa eu ver, encontros de duas letrinhas, acho que só aquele gama gama. Ah, acho que não vai ter muitas outras Esses variáveis. seriam os encontros consonantais, que você está falando Isso, agora. nesse caso, é um encontro consonantal, né? Do gama. No Evangelion tem mais um, né? Evangé... Esse Leon Evangelhos não são dois gamas? Deixa eu ver aqui. são dois gamas, mas também são dois. Deixa eu ver o nome aqui. Eu não sei o nome. O que tem som de L. Tem dois lambdas? Sim. Tem dois lambdas, mas não muda o som. Ah, Se tá. fosse um lambda ou dois, no caso, continua Entendi, tá bom. o som de L. Mas é bom saber, né? Por que que tem dois L's? Mas Tem dois o, N's, às o do vezes. G mudaria de qual para qual? Quando é dois G seguidos, é um som de N e G. Ng. Hum, Em vez de só G. então não tem um. Não tem Um Ni. Acho que é Ni, um né? Ni. Não tem um Ni no Eva, aí o GG que dá o Ung. Entendi. É, exatamente. É como se tivesse um N ali, mas não tem. Beleza. Agora passando para outra parte da parte para a parte mais linguística, eu mandei para vocês no Zap aqui essas referências à língua hebraica, aramaico e grego, no grego. E aí eu mandei aquele dia essa palavrinha que começa com esse sigma maiúsculo, e ela é pronunciada siristi no grego, enquanto com as letras hebraicas aqui é aramit. Então, os tradutores da Bíblia do hebraico para o grego mudaram de aramit, que era aramaico, para siríaco, para a língua síria. Então, isso foi uma adaptação histórica. E mais para frente tem a língua dos Yehudit.
dos judeus, que Yehudá é Judá, né? Yehudá. Yehudit são os judeus, os judaicos. E aí fica Judaisti no grego. Judaisti. Yu, outro ditongo aqui. É um tritongo, né? Judaisti. Só queria mostrar, porque é legal a gente saber os nomezinhos. Então, beleza. A gente já passou por isso, já vimos isso. Agora, tem aquele. Não sei se eu cheguei a mandar esse vídeo. Mandei, né? Eu acho. Linguística lógica. Acho que. Não, não mandei. Eu queria. Se eu não mandei para a gente ver para a próxima aula. Esse livro, esse videozinho pequeno sobre a esquisitice da língua. E eu selecionei esse vídeo aqui porque tem um trecho em que ele fala de lógica. E a gente falou um tanto de lógica da última vez, mas a gente deveria entrar um pouco mais na lógica quando a gente fala de interpretação. Deixa eu ver aqui. Depois a gente fala do vídeo, quando vocês assistirem. Aí o que eu fiz eu trouxe um exemplo aqui de um texto que causa certa divergência. É um texto que fala sobre a lei de Moisés, né? Em João. Porque a lei foi dada por Moisés, graça e verdade por Jesus Cristo vieram. O tionomos diamoseus edothi, e haris que alithia dia Iesu Christu egêneto. Algumas coisas para anotar aqui. Bom, vamos começar com esses ditongos aqui, né? Isso, iota, eta, isso, Cristo. Tá vendo esse finalzinho do genitivo aqui? Do oblíquo? Quer dizer, é o caso genitivo. Mas o ponto tem duas formas de você interpretar isso aqui, ou mais, né? Comparando lei com graça e verdade, ou contrastando lei com graça e verdade, talvez até aumentando a lei, adicionando graça e verdade. Muitos comentaristas vão dizer, olha, João está dizendo aqui que nomos, a lei, ela foi substituída, ela foi contrastada com a graça e a verdade que vieram com Jesus. Enquanto outros vão dizer, não, não é substituição, é um paralelo. No Antigo Testamento tinha a graça e a verdade da lei, no Novo Testamento tem a graça e a verdade que veio por Jesus quando ele obedeceu à lei. Então, isso aqui é um paralelismo, nomos e charis que aletheia, ou é um contraste? Outra opção, será que nomos é só o passo número 1 e charis que aletheia é o passo número 2 e número 3, ou seja, é uma adição? Então tá aí todo esse debate exegético sobre isso. E é aqui que eu trouxe a tal da lupinha exegética, né? Porque se a gente perguntar em termos de gradação, né? Se nomos é a única coisa que pode ter vindo a nós, a gente deixa de considerar que existem mais coisas que podem ser adicionadas a ela. Enfim, eu até coloquei graça e verdade ampliando a lei. Enfim, isso aqui pode estar meio confuso, mas vocês conseguem ver como é que esse versículo pode ser meio ambíguo? Sim, sim.
Uhum. Tribigo, não tem essa palavra, né, no português. Mas enfim, tem várias formas de você ver isso aqui. Qual palavra? Falhou? Tribigo. Tribigo, ambíguo é de dois. Ou Entendi. só. Acho que é só de dois, não sei. Mas o ponto é, graça e verdade vieram somente por meio de Cristo, então é como se eles tivessem adicionado na cabecinha deles, os exegetas, né, ao charis que aletheia, graça e verdade, um quantificador lógico, somente, Se somente se, é verdade. É. quando o texto não diz isso. E é por isso que eu joguei essa coisa bem básica aqui, né, os diagramas de Venn, porque não é como se os exegetas não soubessem dessas distinções. Eles sabem, elas sabem, mas eles não usam consistentemente em todos os buraquinhos do texto. E o meu chamado é para que a gente tente jogar em todos os buraquinhos do texto, consistentemente. Inclusive, vocês conhecem os silogismos, né, básicos, tipo, como é que é? Todo homem é mortal, Aristóteles é homem, portanto, Aristóteles é mortal. Nessa lógica categórica aristotélica, já está faltando quantificadores. Onde que estão os quantificadores desse silogismo? Pensem comigo aqui. Todo homem é mortal. Aristóteles é homem. Portanto, Aristóteles é mortal. Quais são as quantidades? Onde que estão as quantidades explícitas desse silogismo? Todo. Basicamente, uma, explícita. É. A gente pode ser mais flexível e falar, tá, todo homem é mortal, Aristóteles é um Um. homem. Beleza, aí já teriam aí dois quantificadores. Portanto, Aristóteles é um mortal? Já fica faltando. A lógica categórica ela não vai nesses detalhes. E nem a lógica da first order predicate ou second order predicate logic, nem a álgebra booleana entram em tantos detalhes assim. Basicamente, o que a gente faz é selecionar certas frases e em algumas delas, em alguns lugares, a gente joga os quantificadores. Mas e se a gente jogasse os quantificadores em tudo, todo lugar que desce? Todo homem é mortal. Ok, tem o todo lá, beleza. Homem. É. Cabe um quantificador antes de é? Existem parciais de ser? Um homem mortal, né? Seria isso. É um homem mortal ou existem gradações de mortalidade? Pode ser Tipo, que sim. meio que é mortal. Todo É É, homem um pouco meio que é mortal, é um mortal. pouco mortal, né? tá vendo? Então já existe um lugarzinho para você jogar a gradação ali, que não está na lógica categórica. Então, todo homem é totalmente mortal ou parcialmente mortal? Então já tá estranho aí. Todo homem é mortal. Aristóteles é homem. Todo Aristóteles ou ele é meio que homem, né? Ele é mais ou menos homem. Ele é totalmente homem ou ele é parcialmente homem? Porque a categoria de homem, será que ela vai ser sempre preto e branco? Tudo ou nada? Talvez, talvez não. Então, no silogismo já não se teve esses parciais, e aí a conclusão, portanto, Aristóteles é mortal, ele é totalmente mortal, e é o Aristóteles como um todo, ou seriam E as aí, do Aristóteles? e aí complica mais ainda quando se trata de algumas afirmações bíblicas que extrapolam nessa lógica, tipo assim, ele é totalmente homem, totalmente Deus, né? Tipo assim, Pois é. e já é algo que fica mais complexo ainda se a gente não tem essa. É. E ainda mais juntando aquilo que você falou no grupo, né? De quem estava escrevendo, o quão qual que é o formalismo que ele desejou passar através
da lógica que ele escrevia, né? Por exemplo, um exemplo quando você me mandou lá, eu pensei, é naquele texto que fala se se o guarda, como é que é? Se Deus não protege a cidade, de nada adianta a sentinela. E aí, geralmente, às vezes a gente pode concluir que, então se Deus está protegendo, adianta o esforço da sentinela. Mas segundo a lógica pura, não, você não pode afirmar isso, né? Tipo assim, isso é fazer uma coisa que está ultrapassando a lógica. Você não pode afirmar que se De Deus está momento, guardando, adianta alguma coisa a sentinela. Mas talvez porque a gente faz tanto essa falácia no falar, quem estava escrevendo sem querer, tipo, entre aspas, né, tipo, quis comunicar isso. Igual você estava falando, tipo assim, qual que era o formalismo, qual que era o jeito que o Salomão pensava, né, lógica nesse sentido. pois é, Provérbios, cara, nossa, acho que um grande problema da interpretação do pessoal de Provérbios é desconsiderar as quantidades lógicas, porque a categoria de Provérbios, ela não é totalitarista. Tipo assim, cria o seu filho na vara e não se desviará, né? Nos caminhos do Senhor ele não se desviará dele. Não é toda vez, né? Não Hoje é em dia. 100% da certeza que Pronto, nenhuma vez. é um algum, né? Cadê? Tá aqui nesse gráfico. Algum SEP. O Provérbios está aqui, está na categoria do algum, não está na categoria do todo. E aquilo que você falou, Vitor, sobre a identidade cristológica, a questão da Trindade, entra nisso, né? Porque você vai ler João 1:1 e você já entra logo de cara nesse debate das quantidades. Enarquia no logos, né? No princípio era o verbo, era totalmente, e o verbo estava com Deus e era Deus. Esse era é uma identificação total ou parcial. Todo o debate sobre a natureza de Cristo, né? Ele é totalmente homem e totalmente Deus, mas eu não vejo nos debates trinitarianos e teológicos em geral sobre ontologia essas nuances quantitativas. É muito tudo ou nada, sabe? Então acho que a gente tem que tentar enfiar perguntinhas sobre isso aqui e ali. Complica as coisas? Complica, mas às vezes evita a gente, né, afirmar mais que a E gente. às vezes também, assim, por um lado complica, né, porque adiciona mais complexidade, mas eu também acho que por outro lado facilita também, porque você entende melhor um pouco, eu acho, o jeito. Tipo assim, às vezes se não tivesse esse explícito, na nossa, tipo assim, lá no fundinho da cabeça ficar, tipo assim, sabe aquele negócio, tipo, tem alguma coisa que eu não entendi, mas nem sei o que é direito, que, tipo, explicando isso, não, é isso, então. Tipo, pelo menos eu tenho certeza que a parte que eu não entendi, eu sei o que é, né? Tipo, a parte complicada eu sei o que é, né? Exato. Eu concordo. E assim, eu trouxe até um exemplo, a gente está falando só de escala, né? A Lupin, ela fala de tempo e de lugar. Mas falando só de escala, eu peguei Romanos 10:9, que tecnicamente era para ser um versículo super simples, né? Se você crer com a sua boca e confessar... Não, se você crer no seu coração, confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus ou ressuscitou, não lembro. Acho que Jesus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Enfim, começa com esse silogismo, né? Começa com se, e aí a Bíblia não diz claramente, ela não dá as quantificações, então, se você totalmente declarar com a sua boca, ou se você parcialmente declarar com a sua boca. E aí o resto dá, porque como a língua ela é unidirecional, né, e ela é sequencial, uma coisa depende da outra. Então a gente já tem que tomar uma decisão aqui, ok? Vamos imaginar que é totalmente declarar com a sua boca. A gente vai indo. Que, né? Esse slide é absurdo, mano. Que Jesus, enquanto carne, tem parcial autoridade enquanto Senhor, porque o versículo se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, mas espera aí, tem muita possibilidade de gradação do começo ao fim dessa frase. Então, a quantidade da sua declaração, parcial ou total. Esse Jesus é o Jesus enquanto carne ou é o Jesus enquanto todo? Então, você já tem que variar Jesus enquanto carne, Jesus enquanto espírito, Jesus enquanto carne e espírito,
Enfim, você já tem que fazer as permutações, e aí tem autoridade parcial ou total. E eu tô usando só duas, porque entre parcial e total existe um contínuo aí, né? Então isso aqui já é uma simplificação, na verdade. E aí você continua o versículo. E se você crê com o seu coração que ele é o Senhor, será salvo. Peraí, crer? Crer totalmente ou parcialmente? E esse coração é o novo coração? É o coração total? É o coração parcial do pecador, que é santo e pecador ao mesmo tempo, no já e ainda não? Enfim, problematizações. Aí eu contei quantas variações teriam, né? Desse versículo parcial de Romanos 10:9, e eu contei 4.000, mais de 4.000 possibilidades, né? De uma pequena frase como essa. Mesmo se 99% delas forem irrelevantes ou nonsense, né? Ainda Ou tem às vezes levar para a mesma conclusão, né? Igual a gente estava conversando, convergir, né? pronto, ou convergirem para a mesma conclusão, ainda assim, cara, sobram mais de 40 possibilidades viáveis, logicamente viáveis, para você considerar. E quem é que vai ler Romanos 10:9 e achar que tem 40 formas de você pensar as nuances desse versículo? A gente não pensa. E a gente não pensa assim, a gente não conversa assim, porque a gente é mortal e a gente envelhece e a gente cansa. Então, a nossa linguagem é altamente zipada, né? Ela é muito econômica, Comprimida, né? muito comprimida, muito econômica, tem muita coisa subentendida aí. Enfim, aí dá esses gráficos absurdos. Eu tentei mostrar visualmente com if you começando ali, e aí no finalzinho onde que leva, e por aí vai. E aí, tipo assim, pode ser que, por exemplo, teve aí essas 4.000 jeitos de ler, começando do if you. E aí alguém vai lá e infere alguma coisa falando sobre if you not. Sendo que o texto nem tá falando logicamente if you not, né? Tipo assim, por exemplo, já se você não. E já é uma outra conversa, né? Ah, verdade. Isso é se ele está falando se sim. Se Não sim, falou se nada não, sobre tipo se assim, não. É, verdade, tem isso também. Aí eu usei um outro exemplo aqui, aí eu já compliquei mais a coisa, eu trouxe não só as gradações, mas eu coloquei também, bom, tem variação de espaço, existem gradações de espaço, e gradações de tempo. Então, se você confessar em que lugar, em que tempo, aí você já vai, enfim, vai longe. Mas naquele vídeo lá que vocês viram, eu explorei essa passagem, e aí eu mostrei para vocês o que que alguns comentaristas falam, né? E o que que adicionou de complexidade ou de opções, se a gente considerar. Aí aqui eu fui mais conservador, né? Eu não joguei as 4.000 possibilidades. Eu fui mais assim, ok, vamos eliminando, né? Passo a passo, possibilidades que não são muito relevantes. Vamos na lógica aducionista, né? Não é nem indutivo nem dedutivo. Vamos na adução aqui. E aí eu já vou tirando algumas coisas, porque senão fica intragável a coisa. E aí, ainda assim, eu cheguei nessas 5 opções a mais do que os comentaristas que eu observei. Não, eu não olhei só o Carson e o Westcott, não. Isso foi para o vídeo. Eu olhei 12 comentaristas que tratam do grego, comentaristas que não estão comentando no inglês e tal. E ainda assim faltaram, sabe? Faltaram várias opções. Não quer dizer que eles não pensaram nessas opções, né? Quer dizer que eles só não escreveram sobre essas opções. Mas quem lê o comentário, às vezes acha que só tem essas opções, né? Enfim. Então, vocês vão, se vocês estão tendo aula comigo, é importante que vocês saibam que eu faço isso aqui bastante. E é por isso que eu tenho dificuldade de chegar eu tenho dificuldade em ser muito incisivo com determinadas interpretações.
E tem mais coisa, né? Não é só escala, espaço, tempo. Modo, existem gradações de modo, existem gradações de causa. Escala, espaço, tempo é só um modelinho bem simplificado de como interpretações variam, né? Como há coisas subentendidas no texto. Enfim, comentários, perguntas sobre isso? É muito doido, assim, fico lembrando do que você tinha comentado mesmo sobre como eu acho que em todas essas lacunas, entre aspas, né, que a gente tem e essas coisas que são bem mais subentendidas ou subjetivas, é muito do que você tinha comentado sobre a ação do Espírito mesmo, né, do Espírito Santo, de conseguir adaptar e aplicar o que a gente consegue entender de uma forma um pouco mais primitiva a cada situação que a gente vive, né? Porque durante a vivência nossa é onde vai estar totalmente específico qual que é a escala, qual que é o espaço, qual que é o tempo, qual que é o contexto, né? Qual que é a causa, a situação e enfim, né? Acho que essa porque não, igual você falou, é inviável fazer isso racionalmente, né? Acontece uma situação, você não, peraí, deixa eu lembrar aqui de É, todos os meus princípios e tudo que eu tenho, que eu li da Bíblia e calcular como que isso se aplica dado então, tipo assim, é claro que assim, é legal fazer o quanto a gente conseguir fazer isso com a nossa razão, eu imagino que a gente está fazendo um trabalho legal, né? Mas ao mesmo tempo, o que a gente não consegue fazer, eu acho que é o que você tinha comentado do Espírito Santo tá nos auxiliando, né? Aplicar isso. é. O Espírito auxilia, Satanás e a nossa carne atrapalham. Então, quando você pega João 1:1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu sou enviesado, né? Eu acho que é a carne e Satanás influenciando a gente a dizer e o Verbo era um Deus, que é o que os testemunhos de Jeová fazem. E que eles fizeram? Eles falaram, peraí, vamos aplicar a gradação. Cadê a escala aqui? Por que que a gente está colocando o Deus de maneira identitária, total? Era Deus, completamente. Era totalmente Deus. Porque não tem o artigo, então por que a gente não pode entender? Era um Deus. E é aí que você começa a entrar nos debates teológicos, tentando fundamentar nas regras gregas, de justificar por que é que a gente acha que é Deus definido, é o Deus. O verbo era totalmente Deus e não era um Deus entre outros. Era parcialmente Deus. Então isso tudo é relevante na nossa teologia. Então a carne ela atrapalha, o espírito ajuda e aí só no final, eu acho que só na escatologia, né? Só nos últimos dias é que o espírito vai vindicar quais interpretações eram corretas ou não. Eu acho. E outras partes da Bíblia ajuda também, né? Tipo assim, a gente até inferir coisas sobre esses buracos, né, no texto. Ajudam, ajudam. E aí, geralmente, a gente escolhe certas passagens para serem o axioma e as outras para derivar, né? Então, ah, é o princípio reformado, né? Que a gente lê as passagens menos claras à luz das mais claras. Só que, claro, isso pressupõe que a gente selecione, eleve alguma passagem como a mais clara. Porque se os testemunhos de Jeová quiserem dizer, não, essa é a nossa passagem matriz. Essa passagem que não tem o artigo definido é a passagem matriz. Então, ela é a mais clara. E a gente interpreta tudo com base nela. Enquanto os reformados, não, calma lá, tem muitas outras, né? Então, até a seleção do que é mais claro é sujeita a esse questionamento. Ah, E se você também conseguiu entender bem a mais clara, né? Porque também pode ser que você esteja jogando luz a partir do entendimento errado da mais clara, né? exato.
E para finalizar, eu sei que já passou da hora aqui, mas eu tinha mencionado que a gente ia falar assim de aramaico e tudo mais e das outras línguas. A gente falou um pouco disso, né? É lembrar que talvez, né, muita coisa que a gente está se atendo ao grego, mesmo que seja ao autógrafo grego, né? Mesmo que a gente ache que a versão do nosso Novo Testamento é a versão mais próxima do original, a gente ainda tem que tomar uma certa decisão sobre se a gente acredita que essas palavras foram interlineares com o aramaico que Jesus falava, ou se Jesus falou em grego mesmo, porque Jesus podia saber grego, ou se é uma tradução tipo NVI do grego, traduzindo o aramaico que Jesus falou. Ou seja, existem certas liberdades interpretativas, se ela é uma tradução mais dinâmica ou mais formal. Então, a oração do Pai Nosso, ela é uma, se ela é uma tradução do aramaico, não sei, talvez sim. Que tipo de filosofia de tradução ela teve? Ela era mais formal ou ela era mais dinâmica? Porque você tem a variação de Lucas e de Mateus. Elas não concordam plenamente, sem falar as variações de manuscritos para mais para frente. Então, assim, a gente tem, quando a gente começa a pensar nisso, a gente pede misericórdia. Ok, Deus, o que que eu acho, né? Qual foi a metodologia de transmissão? Essa parte não tem um consenso, assim, porque parece algo tão que eu imaginei que já era, tipo, muito certo. Tipo assim, ah, não, Né? Jesus com certeza falava grego, porque tipo, a gente sabe disso. Não tem, não é assim. Cara, consenso, muito difícil ter, né? Não tem consenso sobre quão bem Jesus falava grego, se ele falava, e Caraca. por isso que tem gente que prefere elevar o grego como a língua que o Espírito escolheu, porque estava no momento histórico mais intelectualmente desenvolvido. Eu discordo, né? Pessoalmente, eu acho que o grego é só uma linguagem como outra qualquer. Tem um etnocentrismo, eu acho, um elitismo associado, eu acho, à história de como as pessoas veem o grego. Então, tem uma forma de resolver que não, o grego, Deus escolheu o Novo Testamento no grego porque é no grego que a gente consegue maior nível de clareza, especificidade, rigor para as palavras de Jesus, né? Acho que não. E aí tem essas dúvidas. Jesus sabia grego, Jesus não sabia. Paulo conheceu Jesus ou não, encontrou Jesus ou não. Enfim, é difícil, cara, é complicado, porque quando a gente ora o Pai Nosso, né? A gente se apega muito fortemente à palavra no Pai Nosso, na nossa tradução preferida, ou duas, três traduções. E a gente faz a nossa devocional em cima delas. A gente medita nos Salmos, e aquelas palavras a gente se apega nelas muito fortemente. E não tô dizendo que a gente não deve se apegar, né? Mas se a gente for se apegar, que a gente pergunte ao Espírito, né? Quão forte se ater a elas. Ah, ou se é melhor a gente se ater a uma interpretação sistemática de outras passagens, entender essa passagem à luz de outras. É complicado. Então vocês entendem um pouco meus dilemas, assim. Ah, E a gente não sabe, tem gente tentando, né, reconstruir o aramaico do Pai Nosso. Mas a gente não tem, pelo que eu vi, né, os estudiosos de aramaico, não tem muita evidência do aramaico palestino. O aramaico que a gente tem melhor preservado é o aramaico do leste. O aramaico do oeste não tem muita evidência dele. Então, até a reconstrução aramaica da oração do Pai Nosso é complicado. E com essa nota, né, super animadora, eu deixo a gente. Mas, assim, que o Espírito ajude a gente na exegese. Ah, misericórdia. Misericórdia mesmo. Porque não é fácil, não.
Aí, passou da hora, né? Amém. Passou 10 minutos. Pô, mas eu achei legal. Eu achei muito legal. Eu acho que eu me senti um pouco aliviado também, tipo, apesar de, por um lado, ser desanimador, né? Meio difícil, você olha, tipo, mano, tem muitas possibilidades, como é que vai? Como é que, tipo, como vai pra frente? Acho que também, por outro lado, é o que eu tinha falado, tipo, acho que eu já tinha isso um pouco atrás da cabeça, assim, e ficava, tipo assim, meio agoniado, mas quando a gente especifica o que que é, parece que dá mais ferramenta, né, pra gente buscar, orar e tentar entender. Às vezes não, com certeza até entender o sentido, tipo, o que que é a conclusão mesmo, o principal sentido. Acho que é animador, não é triste, não. Também, eu fico feliz, porque eu acho que eu acredito que é o espírito que preserva a nossa fé, né? Então eu não tenho medo que isso chacoalhe as coisas, ou que eu vá para a área mais da crítica. Eles falam da alta crítica, né? Eu começo a questionar o sobrenatural, questionar tudo. Eu não vou para esse caminho porque o espírito me guia a ficar. E eu continuo orando o Pai Nosso todos os dias. Eu memorizei ele no grego. E isso trouxe coisas boas para minha vida de oração, sabe? Pensar que o grego do livra-nos do mal pode ser livra-nos do maligno. Inclusive, tem gente que acha que é mais provável que o significado seja livra-nos do maligno, daquele que é maligno, do Satanás, enfim. Isso me dá uma nova forma de orar. Isso deixa a coisa mais pessoal. Amplia até. Se é isso, Deus, me livra do mal em geral. Se é aquilo, Deus, me livra de Satanás em especial. Ahn, Se o fim da oração existe mesmo, aquele porque teu é o reino, poder e a glória para sempre, ele é original ou não, não sei, mas a igreja adicionou isso. Ele não E é foi. uma boa oração, né? Por alguma razão, isso foi preservado historicamente. E que bom que a igreja quis adicionar, se ela adicionou, não sei se adicionou, né, essa parte da oração. Se é nossos pecados ou nossas ofensas, tá. É, por que não as duas, né? Uma metáfora, será que com a questão da tradução do aramaico, o aramaico fala ofensas e a gente teologizou no grego pecado? Não sei, não sei. Então isso enriquece. Meu ponto é, pode enriquecer ou pode desanimar, né? Eu acho que em dias bons enriquece a nossa devocional. Enfim, era para ser só até às 6, desculpa passar. A gente continua conversando e até semana que vem. Bom, até o WhatsApp, né? A gente vai Sim. até semana. Beleza, queridos? Beleza, até. Um beijão para Muito você. bom. Fica Obrigado. com Deus, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.